Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre estratégias anti-aquisição. Fiz um post no Instagram recentemente sobre isso, mas agora vamos abordar um bocadinho mais a fundo. As empresas adquirentes claramente estão à procura de ou integração vertical ou integração horizontal, mas acima de tudo estão à procura de sinergias. No entanto, a empresa que efetivamente está a ser comprada, que não solicitou o bid, pode manter-se independente. E há várias estratégias que a administração, ou basicamente a equipa de gestão, pode seguir de forma a tentar manter então independente. Uma delas pode ser, por exemplo, a simples compra de ações próprias. Portanto, a compra de ações próprias acaba por retirar ações do mercado e acaba por aumentar, do ponto de vista do interesse económico e dos direitos de voto, a base acionista atual, certo? Se existir efetivamente acionistas-chave que podem, por exemplo, votar contra uma hostile takeover, a compra de ações próprias vai aumentar a posição de votos destes acionistas. Consequentemente, stock repurchases podem ser usados para uma empresa se defender contra uma hostile takeover. Temos, por exemplo, o exemplo da Ubisoft e da Vivendi. Quando a Vivendi fez então, ou estava a aproximar da posição mínima para lançar uma bid sobre a Ubisoft em 2017, a Ubisoft decidiu comprar 4 milhões de ações próprias de forma a aumentar a posição dos acionistas-chave da empresa, neste caso em particular a família Gimlot. Uma das estratégias que já devem ter ouvido falar são os poison pills, em que na prática a empresa decide emitir ações para a base acionista a desconto, de forma a diluir a posição da empresa que está efetivamente a adquirir ações e tornar mais difícil a aquisição. Um caso destes foi, por exemplo, a compra ou a tentativa de compra da Netflix por parte do Carl Icahn, em que a Netflix tinha uma provisão em que se o Carl Icahn superasse os 10% de stake na Netflix, o Poison Pill seria ativado. Existem vários tipos de Poison Pills, nomeadamente o Flip-in, o Flip-over, o No-Hand. Outro tipo de estratégia de anti-aquisição pode ser, por exemplo, reeleições recorrentes para a board, tornando mais difícil uma empresa que está a adquirir acabar por ter controle da board, mesmo tendo interesse económico e interesse de voto. Se as votações são recorrentes, por exemplo, de ano a ano, é mais difícil então existir o controle e isto acaba por funcionar como uma estratégia de anti-takeover. Outro muito conhecido é, por exemplo, os Golden Parachutes. Ouvimos falar recentemente mais nisto por causa do Twitter e do Elon Musk, em que na prática são postas provisões em que, na eventualidade da empresa ser comprada, a equipa executiva acaba por ter payouts extremamente elevados, o que acaba por destruir valor para os acionistas e tornar a aquisição mais cara. No caso do Elon Musk e do Twitter, falou-se quase em 120 milhões de dólares que tinham que ser pagos à equipa executiva na eventualidade da takeover continuar. Por outro lado, temos então o típico se não podes vencê-los, junta-te a eles. Neste caso estamos a falar do Green Mail, um tipo de estratégia que na prática envolve a empresa que está a ser alvo do takeover chegar a um acordo com a empresa adquirente de forma a dizer, ok, vocês vendem-nos ações de volta, nós pagamos-vos um prémio, mas vocês deixam de procurar o takeover. Isto vimos, por exemplo, na Ubisoft, com a Vivendi, em que na prática alguns acionistas da Ubisoft e a Ubisoft chegaram a um acordo com a Vivendi para comprar cerca de 2 mil milhões de dólares em ações, realizando então um ganho para a Vivendi na ordem de 1,2 mil milhões. Esta transação foi feita, no entanto foi adicionada uma cláusula, também considerada uma estratégia de anti-aquisição de standstill, em que na prática a Vivendi não pode comprar durante 5 anos ações da Ubisoft. Portanto, a Vivendi foi obrigada a desinvestir, foi pago um prémio pela posição da Vivendi, mas por outro lado a Vivendi não pode comprar ações da Ubisoft durante 5 anos. Okay? A isto chama-se então um standstill. Por outro lado, temos também a leverage recapitalization. A Ubisoft também é um exemplo disto, quando em 2017 ou 2018 decidiu converter uma grande parte da sua convertible debt em ações, de forma mais uma vez a diluir a base acionista e tornar mais difícil a aquisição da empresa por parte da Vivendi. Portanto, na prática, este tipo de estratégia faz com que alterações na estrutura de capital tornem a empresa menos apetecível a um hostile takeover. Um exemplo que eu acredito que faça parte, por exemplo, de uma estratégia de anti-takeover é, por exemplo, a merger entre a Take-Two e a Zynga. A merger entre a Take-Two e a Zynga foi altamente dilutiva para os acionistas da Take-Two, na ordem dos 30%, o que tornou a empresa muito mais difícil de adquirir. Do ponto de vista da estrutura de capital, houve um aumento da alavancagem e, por outro lado, uma empresa que
estivesse apenas à procura da integração de AAA Development como a Take-Two, como é o caso do GTA e outros títulos que eles têm, acaba por ser obrigado a comprar todo o portfólio da Zynga e portanto, toda a empresa... Portanto, a empresa como um todo. Qual é que é o racional da gestão neste caso, na minha opinião? É que a gestão, neste momento, está claramente a não comunicar o pipeline que tem disponível, não quer comunicar os títulos por razões estratégicas, porque dentro da área dos videojogos é extremamente importante a comunicação dos títulos e do pipeline, não só para o consumidor, mas também para os concorrentes do ponto de vista estratégico e o line-up da concorrência em determinados períodos de tempo. Portanto, o que acontece aqui é que empresas como a Microsoft tendem este tipo de informação e percebendo que a empresa pode estar subavaliada porque pura e simplesmente não pode comunicar o pipeline, percebem que existe uma oportunidade não só a nível de integração e sinergias, mas também porque está efetivamente a existir aqui uma barreira naquilo que é a comunicação entre a empresa e os clientes. Aliás, na última conference call da Take-Two, já foi dito pela gestão de que eles estão confiantes porque sabem qual é o roadmap e o pipeline, porque de outra forma não podem dizer mais nada e os acionistas pura e simplesmente têm que confiar neles. Portanto, na prática, o merger acaba por vir ou acaba por poder ser interpretado como algo negativo para a empresa no curto prazo, sendo que pode ser incluído naquilo que seria a estratégia de longo prazo de integração de mobile naquilo que é o portfólio da Take-Two. No entanto, claramente aquilo que me parece é a proteção da base acionista atual para não ter que revelar informações sobre o pipeline e detalhes do negócio. Isto foram algumas das estratégias que existem de estratégias de anti-aquisição. Existem outras, também como o Shard Repellent e outro tipo de estratégias. Falámos aqui de algumas daquelas que eu acredito que sejam as mais importantes. Algumas delas podem, lá está, vir de certa forma mascaradas, mas quando olhamos para os mercados e vemos este tipo de situações, temos que ser críticos em relação à forma como as empresas estão a comunicar, o que é que está em cima da mesa e pensar então um bocadinho fora da caixa. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo, considerem subscrever ao canal, dar um like, deixar um comentário e deem uma vista de olhos no website do Finanças com JP. Partilhamos imenso conteúdo relevante lá, não só a nível daquilo que acontece nos mercados numa base corrente, macroeconomia, opções, como funcionam os mercados. Temos mais de 100 horas já gravadas, se não for até bem mais do que isso. E pronto, vemos-nos no próximo vídeo.